Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho daquela situação em que o aluno entra, ele está na sala de aula, de um terceiro, quarto, quinto, oitavo, nono ano, e ele não está alfabetizado. Gente, é uma situação bastante comum, é uma realidade que tem se tornado cada vez mais comum, que é bastante preocupante para um país que só se fala em alfabetização, então todas as ações do país são de alfabetização, e nem assim a gente consegue um contingente aí de pessoas aptas a alfabetizar. Essa é a triste realidade. E isso tem uma série de fatores, mas nesse vídeo eu não vou abordar essa questão da incapacidade em alfabetizar, da falta de capacitação, na verdade, né, porque a gente tem uma capacitação falha nesse quesito, e sim o que que você faz quando essa criança entra na sua sala de aula, tá? Quando ela faz parte ali, tirando as questões naturalmente de transtornos do neurodesenvolvimento, que a gente vai ter questões aí de Down, TDAH, dislexia, que vão trazer alguma dificuldade para o professor, porque vai ter que acontecer uma adaptação e uma aceitação da família, que nem sempre acontece, né? Deixa eu só colocar aqui para a gente poder começar. Esse vídeo ele vai falar dessas crianças que elas chegam fora da idade, da faixa etária esperada para ser alfabetizada, que seria máximo aí segundo ano, do ponto de vista biológico da criança. E a gente não sabe o que faz, e essa criança cada vez vai ficando mais para trás, né? Então, o que que eu faço com o aluno que não alfabetizou na idade certa? A gente vai lidar com quatro realidades diferentes, sendo que eu vou explicar três delas depois, e a primeira eu vou explicar agora. Então, o vídeo ele vai alternar entre o quadrinho e a explicação do que você faz. Então, eu acho que vai ficar bem claro aí para quem tem essa dificuldade. Primeira realidade: muitos professores não trabalham com a faixa de alfabetização porque não se sentem preparados profissionalmente para ela. Então, a gente tem aí, na verdade, são duas vertentes, né? A gente tem aquele professor que fala que sempre vai pegar de quarto ano em diante porque ele não sabe alfabetizar ou não se sente seguro para, né? Cada um deve saber das suas próprias capacidades, né, gente? A gente não deve discutir. Eu não encaixei aqui, mas eu também acho que seria nessa questão aí, aqueles gestores que colocam no primeiro ano um professor menos qualificado, porque ele acha, dentro da falta de informação dele, que depois os professores dão conta do que ele não der, o que é um dos piores erros do sistema educacional brasileiro. Sem a base formada, gente, ninguém dá, não dá resultado em nada. Ninguém consegue consertar nada. Então, o professor de primeiro ano tem que ser realmente uma pessoa qualificada para aquilo, né? Ah, porque aquele professor sempre dá aula para quinto ano, ele é perfeito para quinto ano, mas nunca deu aula para primeiro, então eu não vou dar para ele. Às vezes esse é o cara, porque ele se preocupa com a educação da criança, sabe? Então, às vezes, é questão de conversar com ele, oferecer uma capacitação diferente, para no ano seguinte ele até se responsabilizar por essa turma. Quanto mais responsável o professor, maiores as chances de não acontecer a realidade aí da alfabetização fora da faixa etária. Segundo caso, daí vocês vão vendo em que caso que se encaixa a escola de vocês, né? Professores a partir do terceiro ano, muitas vezes nem cogitam que algum dia tenham que lidar com a alfabetização. Então, a pessoa já pega terceiro, quarto, quinto ano, que é para não lidar com a alfabetização. Então, ele fala: bom, eu vou pegar quinto ano, porque já que eu não consigo alfabetizar, eu não sei como começar a alfabetização, nem como acontece esse processo, eu vou pegar quinto ano. E daí ele tem a falsa impressão de que nunca vai acontecer com ele. Gente, tanto em escola particular como pública, acontece da criança chegar no quinto ano não alfabetizada, né? A gente vai ter crianças que vão chegar lá, na verdade, que não estão de acordo com o parâmetro de alfabetização desse professor de quinto ano, mas que elas precisam aí de um estímulo na metade do caminho. Então, esse professor ele vai ter a impressão que ele tem que começar do zero e nem sempre isso acontece.
Terceira situação: os profissionais têm a ilusão de que irão pedir auxílio aos gestores ou instituição e em algum momento alguém vai tomar providência em relação ao aluno que está na sala deles. Não acontece, gente, por uma série de fatores. Mas eu acho que o principal deles é porque até o momento ninguém fez nada. Por que que você vai ter a impressão que só porque o aluno está com você, alguém vai fazer alguma coisa? Na minha cabeça não faz sentido, não sei se faz sentido para você. É claro que a gente tem que informar, a gente tem que solicitar ajuda, mas tem o jeito certo de fazer isso, daí eu vou contar nesse vídeo como que é. E esse último, eu não vou dar nem muita atenção a ele, mas eu acho que é uma realidade que também acontece em algumas escolas, que é aquelas falas como: ah, o próximo professor vai dar um jeito, ou se não, ah, vai ver, ele não tem prontidão para ser alfabetizado. É a lenda do banheiro da prontidão, né? A gente não tem a lenda da loira do banheiro, a gente também tem a lenda da prontidão. Essa daí é aquela história que a culpa é da criança que não está preparada para isso. Só que isso tem um limite, gente. A gente tem aí muito claro na neurociência que as crianças têm janelas de oportunidade, na verdade, o ser humano. Então, até tal faixa etária, é mais fácil ela ser alfabetizada. Depois disso, ela pode ser alfabetizada, mas ela não vai ter os mesmos mecanismos. Se o professor não sabe nem os mecanismos da janela de oportunidade da criança, você imagina o que vem depois, né? Então, se o que está dentro do esperado ele não dá conta, gente, o que está fora do esperado vai dar conta menos ainda. Então, eu vou até ignorar esse último quadrinho, embora eu tenha trazido aqui porque é uma realidade que cerca a gente nas escolas também, além de outras, né? Eu nem coloquei todas porque o vídeo ia ficar extremamente longo. Vamos lá. Nesse último aqui, ó, uma coisa importante para vocês pensarem é que enquanto esse profissional, antiprofissional, não for atormentado pela equipe gestora ou pelos colegas e levados a se sentirem incomodados com a realidade, eles vão continuar falando que o próximo professor resolve. Eles vão continuar falando que a criança não tem prontidão. Então, essas, gente, são pessoas que elas precisam ser cobradas. E a ajuda para elas é cobrar mesmo. Não adianta você dar material para ela usar em sala de aula, não adianta você ser bonzinho, você tem que fazer ela levar pancada na coisa, sabe? E é aquele tipo de pancada de você precisa entregar resultado. Enquanto a pessoa não for cobrada a se movimentar, a ela mesma ir buscar a capacitação que ela precisa, a ela mesma comprar um livro, a ela mesma perceber que ela precisa entregar os alunos alfabetizados, ela não vai se movimentar, porque não está incomodando. É até interessante porque eu prestei consultoria para alguns coordenadores de escola pública, tá? Isso que é o mais engraçado, que geralmente é a escola pública que vem atrás e quem paga não é o município, é o coordenador, né? E eu resolvo o problema deles. Por quê? Porque o professor está incomodando, ele não consegue fazer o trabalho, você tem que fazer ele se sentir incomodado de estar ali. Porque você não quer aquele professor te incomodando no seu trabalho sem fazer o dele, né? Você não quer aquele professor fazendo grupinhos contra você, porque ele vai ser sempre do contra, né? Então, o que que você faz? Você cria uma atmosfera de trabalho mesmo, que ou ele trabalha ou ele vai se sentir fora do grupo. É essa a intenção mesmo. E é por isso que às vezes eu até sou bastante dura com vocês aqui nos vídeos, porque esse comportamento tem que estar na escola perante esses professores que não trabalham como deveriam, porque senão a gente vai continuar com esse tipo de problema de aluno fora da faixa de alfabetização na aula, né? De aluno de terceiro, quarto, quinto ano, que não está alfabetizado. Então vamos lá. Por onde que você começa? Você recebeu na sua turma alunos que não são alfabetizados. Primeira coisa, vocês precisam estabelecer na escola de vocês o que que é alfabetização. Porque às vezes um aluno que vai do segundo para o terceiro ano ele está alfabético e para os parâmetros do professor do segundo ano ele está ótimo.
Só que quando ele chega no terceiro, o professor do terceiro fala, não, mas ele não vai acompanhar desse jeito. Então, às vezes, o professor do segundo ano do primeiro não tem noção de como esse aluno precisa chegar ali. Para ele está fazendo a tarefa dele, mas para o próximo professor não tem os parâmetros que ele precisa. Então, isso precisa ser conversado na escola, qual que é, precisa ter até uma avaliação padrão de uma série para outra, para poder estabelecer o que é o ideal, qual que é o mínimo ideal para chegar na série seguinte. Porque às vezes para o professor anterior está tudo certo, o problema é o próximo, né? E daí o próximo às vezes é o que tem razão, isso que é o problema pior ainda, né? O aluno não alfabetizado, ele não vai caminhar sem ter uma hipótese de escrita. Então, não adianta você achar que você vai consertar alguma coisa sem saber a hipótese da criança. Se ela é pré-silábica, silábica, silábica alfabética ou alfabética, né? Então, sem esse termo, você não caminha. Não sabe fazer uma avaliação para saber? Vai pedir ajuda para um professor que sabe. Isso é pedir ajuda, não ajudar a resolver a sua prática de sala de aula, que é outra esfera, né? A não alfabetização requer algumas adaptações, mas no geral o aluno deve se sentir parte do grupo. Então ele não sabe registrar, ele não sabe produzir sozinho, ele não sabe ler. Por isso que existe oralidade, gente. Vocês acham que Platão, aquele lá, né, da Idade Antiga, ele ensinava com todo mundo escrevendo? E olha, eles sabiam aritmética, eles sabiam a movimentação dos planetas, eles sabiam a questão de cálculo das estrelas, que tem muito professor hoje que nem trabalha com isso, sem estar alfabetizado, os alunos deles. Se eles faziam isso, por que a gente no século XXI não consegue trabalhar um conteúdo sem a questão da alfabetização? Ela tem que acontecer? Tem. Mas também tem que acontecer conteúdos como formação das cidades, fungos e bactérias, estados da matéria. Então, tudo isso pode ser tratado oralmente para que o aluno comece a perceber-se como aluno, porque até então ele ainda não está se percebendo, porque ele tem competências que ele não tem, né, na verdade, competências como leitura e escrita que ele precisa desenvolver. Mas ele precisa compreender que ele pode ser parte da turma do ponto de vista acadêmico do conteúdo, do tema, né? Então, isso é uma parte aí mais auditiva. E daí tem atividades sim que dá para fazer, e daí a gente tem um curso para isso, mas eu falo no final do vídeo. A realidade, gente, vamos lá. Primeira realidade. Seria perfeito cada um ser especializado na faixa etária. Mas só que daí todo mundo deveria cumprir o seu papel, né? Então, embora você não se sinta preparado, você deve ter conhecimentos mínimos de alfabetização. Mesmo que você não saiba fazer essa sondagem de hipótese de escrita, você precisa entender a sequência do alfabetizar para você descobrir em qual parte da sua sequência seu aluno parou. Que isso eu também falo naquele outro mesmo curso que eu vou falar no final do slide. Gente, culpar o anterior não resolve. A situação pode acontecer várias vezes na sua carreira. Não tem sentido você todo ano ficar culpando o professor anterior e não buscar uma solução você mesmo, né? Não que você vai alfabetizar inteira a criança, mas você pode analisar a situação e fazer o que está no seu alcance dentro da sua série e com algumas atividades adaptadas. É possível, né? Remoer que o aluno não faz, que você não quer ter aquele aluno na sala, que o aluno não ajuda, o aluno, gente, é menor de idade, ele não tem independência ainda mental. Você que está criando isso. Que a família não contribui, ficar remoendo tudo isso vai fazer mal para a sua saúde, não vai resolver a situação. Então, começa a se mexer e encontrar estratégias que otimizem esse problema, porque senão ninguém vai fazer para você, não, né? Vamos voltar lá na realidade. Uma vez que você escolheu pela educação, você também tem que estar ciente que toda profissão tem a diversidade. Criança chegou não alfabetizada, você já tem que ter uma forma de trabalho para essas crianças. É uma vez só que você faz uma capacitação dessa, né?
Quanto mais você souber de alfabetização, melhor, mas você precisa ter um tipo de capacitação voltado para um plano de alfabetização tardia. Chegou não alfabetizado? Eu faço primeiro isso e depois isso para a criança se integrar na sala, sabe? Então tem que ter uma estratégia, porque senão você vai ficar culpando os outros e não vai resolver. Simples assim. Pedir ajuda, gente, nem sempre resolve. Por quê? Será que o coordenador sabe alfabetizar? Então você vai para o coordenador e você se queixa, porque eu tenho um aluno no quinto ano que não está alfabetizado. Mas o que que seu coordenador sabe de alfabetização? Será que ele consegue ajudar nesse quesito? Daí a escola vai e cria a turma de reforço. Mas o responsável pela turma de reforço sabe alfabetizar mesmo? Ou eles pegaram um estagiário para poder dar conta só para dizer que tem um horário e constar que foi feita uma ajuda? Porque daí é melhor nem fazer, porque você cansa a criança, você traumatiza o estagiário e não resolve em sala de aula. Então não adianta você fazer um apoio sem ter um respaldo de capacitação da pessoa, né? Tenha consciência de que a ajuda pode atrapalhar em lugar de ajudar. Então, de repente, você pede a ajuda e o feitiço vira contra o feiticeiro, sabe? O coordenador começa a assistir a sua aula, ele começa a ficar no seu pé, porque também é cobrado da alfabetização da criança. Ele começa a fazer ações com a família que atrapalham o seu trabalho. Ele começa a exigir mais coisas, você fazer mais coisas do que você pode. Então, tenha consciência na hora de você pedir ajuda se não vai atrapalhar mais do que ajudar o seu trabalho. Antes de pedir qualquer ajuda, você tem que ter um plano do que você quer que ajudem, porque o professor em sala de aula é você. Por exemplo, você chega para o coordenador e fala: Olha, eu tenho 3 alunos que não estão alfabetizados no meu quarto ano. Eu preciso que você peça a um professor, não é você que pede, você pede ao coordenador. Para que ele peça ao professor, eu preciso que você peça a um professor de primeiro ano que aplique uma sondagem nele para verificar essa hipótese de escrita. Agora vamos conversar sério. Por que que você vai pedir isso para o coordenador, não para o professor? Porque mesmo que o professor não saiba, o coordenador não saiba alfabetizar, ele vai saber qual dos professores de primeiro ano faz melhor essa sondagem, entende? Que às vezes o professor que você tem maior intimidade, ele está no primeiro ano, mas ele não é tão bom em sondagem e a gente vai precisar de um especialista, porque o cidadão está fora da faixa de alfabetização. Então tem que ser uma pessoa que consiga articular a sondagem com a criança, né? Então por isso você pede para o coordenador e não para o seu colega professor fazer isso, porque é o coordenador que vai pensar qual é o melhor profissional dentro da escola para poder fazer essa tarefa, né? E daí ele vai reservar um horário para esse professor poder te ajudar, sabe? Não é nas coxas. Ah, vai ficar alguém na sala da pessoa, a pessoa vai, ou senão a pessoa vai falar, olha, manda a criança tal horário, porque nesse horário minhas crianças estão na aula de artes, eu consigo fazer, né? Então, você vai ter uma colaboração ali mais profissional, se você pede para o coordenador. Daí ele articula a escola para poder te ajudar. Vai ser num horário que o professor pode, com um professor que é especialista no assunto e com um registro de que foi feita essa hipótese e esse trabalho profissional por parte da escola, né? Então, isso é bem legal. A realidade lá, a gente tinha visto 3, né? Essa é a terceira, na verdade. Os gestores, gente, eles precisam resolver questões pertinentes a eles. E cada profissional deve estar consciente dessas atribuições, que é aquilo que eu falei. O diretor, ele tem que dirigir a escola, o coordenador, ele tem que gerenciar ações pedagógicas, entre outros afazeres, e ele não tem a obrigação de alfabetizar a sua criança. Ele tem a obrigação de viabilizar maneiras de ajudar você como você precisa. Por isso que você não delega para ele pensar qual é a ajuda que ele vai dar. Você precisa saber qual ajuda você necessita. É diferente, né? Então, por isso, quando for pedir ajuda, peça consciente, né? E aquele quarto ali, eu falei que a gente não vai falar, porque esse daí, a sua tarefa é atormentar a pessoa.
para ela se ligar que ela precisa fazer direito ao trabalho, né? E no final, eu coloquei aqui um resuminho para a gente poder trabalhar essa questão aí do que fazer. Sempre parta de uma hipótese descrita. Estabeleça metas a partir dos marcos de alfabetização. Então, a gente tem lá letra, palavra, frase. Tem uma série de marcos da alfabetização que são visíveis a partir do terceiro ano. Você precisa ver qual é o marco esperado e quanto falta para a criança chegar nele. E estabeleça um plano de alfabetização tardio. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho um curso que fala desse plano de alfabetização tardia? No nosso clube de membros do YouTube, no Membros Raiz, que é aquele de R$ 6,99, a gente tem o curso Meu Aluno Não Está Alfabetizado, e agora? Nesse curso, a gente vai trabalhar com toda essa defasagem da escola, na aula 1. Depois, a gente vai trabalhar com os marcos de alfabetização tardios, né? Então, o que eu tenho que graduar para eu poder ver em que parte da alfabetização meu aluno está. E eu tenho um plano de alfabetização explicando, por exemplo, eu vou ter que dar aula de ciência sobre corpo humano. O que eu faço com essa criança que não está alfabetizada? Daí eu vou lá passo a passo como que você vai trabalhar com ela. E além disso, no curso de R$ 6,99 aí do Clube de Membros, eu ainda trago cases. Então, o menino tem tantos anos, ele está no quarto ano, ele não consegue fazer tal coisa. Como que eu peço uma produção de texto para ele, sendo que ele não está totalmente alfabetizado? Daí lá no curso eu vou explicar como que eu faço isso. Então é uma coisa de capacitação, né? Porque como eu sempre digo, se a pessoa não consegue pagar R$ 6,99 para poder resolver um problema que até traz problemas de saúde para ela, gente, está na profissão errada, já começa a fazer outra faculdade. Porque R$ 6,99 é muito pouco, né? Para eu trazer a solução para a parte dos seus problemas. Então, eu espero que vocês tenham gostado das informações do vídeo, tenha deixado um pouco mais claro como que é esse caminho. Até se você não assistiu o vídeo anterior a esse, que é o como faço meu aluno ler, eu até recomendo porque ele até que complementa umas coisas aí desse pessoal de terceiro ano em diante, principalmente no que diz respeito à leitura. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e até o nosso próximo vídeo.